de compartilhar a tela já. Então já está gravando. Você está sendo... Já gravando. Não, Já beleza. está gravando, Você vai ser conhecido mundialmente agora, Zeca. Bom demais. Não vai ser só as meninas, mais gente vai te conhecer. Maravilha. Você pode... Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então vamos. Áudio está ok? O áudio está ótimo. Então. Aqui apareceu um anfitrião, desativou o compartilhamento da tela do participante. Eu acho que você tem que liberar para compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Desativar o áudio, interromper vídeo, bate-papo, destacar, tornar anfitrião, permitir gravação, renomear, remover. Mas eu posso só compartilhar a tela com você, que eu vou nos participantes? Eu acho que você tem que ir lá na minha telinha e colocar para eu poder... Não, quando eu coloco lá, só dá desativar áudio, interromper vídeo, tornar anfitrião. Só se eu tornar você anfitrião a partir de agora. Então me torna anfitrião aí que eu compartilho. Pronto. Você é o chefe agora. Beleza. Vou compartilhar a tela. Deu? Só Deu? aparecendo algo aqui. Só apareceu eu acho que ele está pedindo para eu sair da reunião e voltar para compartilhar minha tela. Então saia. O Igor acho que botou uma foto dele rindo parado, que ele não está mexendo. Que malandrão. Agora que mexeu. Deixa eu ver se... É que tá. Ele estava resolvendo o negócio de internação da paciente, que eu estou no plantão aqui. Acho que por isso que saiu. Deu certo? Deu certo. Examinou a paciente lá de manhã? Examinei, show, viu? Foi boa, Você né? não respondeu, eu não soube se estava certo, estava errado. Eu botei a carinha, né? Eu falei merda. Que lá que Zeca? Me passa como anfitrião de novo. Você já trabalha até em Zoom. Puta merda. Tornar anfitrião, Zeca. Vou compartilhar a tela. Vou compartilhar. Já vou desligar meu som. Tá aparecendo aí? Aparece minha tela? Basta ampliar só agora, Zeca. Beleza, mas tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo, Bom demais. Verdinha. Perfeito aí? Se eu já vi melhor, não me recordo. Só estou tentando ver como é que faz para tirar aqui a câmerazinha de vocês da frente do... peraí. Tem que minimizar aqui. Beleza. Quando tá aparecendo a tela de vocês lá embaixo, não, né? Não, só tá a sua tela grandão e você lá em cima como chefe. Não, então, campeão. Então, dando continuidade... Vou desligar meu som. Beleza. Dando continuidade aqui à nossa reunião de discussão de artigo. Hoje eu trouxe um artigo que foi indicação do Dr. Fernando.
E o título do artigo é Desfecho da dissectomia em pacientes adultos jovens, né, com um canal, com uma hérnia de disco grande, né, com apresentação clínica principal de dor em membro inferior, né, dor irradiada para membro inferior. Foi um artigo publicado na Global Spine agora em 2020, e são esses aí os autores principais. É um estudo que tem um desenho de coorte retrospectiva, né? E o objetivo do estudo é avaliar os resultados da dissectomia em pacientes adultos jovens com uma hérnia de disco grande lombar, né? Com apresentação clínica principal de dor em membro inferior. Na realidade, o alvo do estudo envolveu aí 90 pacientes jovens, entre aí a faixa etária de 19 a 45 anos, né, com dor em membro inferior e confirmação pela ressonância magnética, né, entre abril de 2007 e janeiro de 2017. Eu vou destrinchar mais na hora de falar desses pacientes, dos métodos. Tem algum áudio aí que tá dando um eco aqui. Como é que é? É seu chefe, Caires. Ah, é? Ô, Fernando, tudo bem? Né? Como é que faz aqui para desativar o áudio? Deixa eu ver aqui. É só... Zeca, Caires já desligou, já pode ir. Ah, já desligou, então beleza. Então tá. Como forma de avaliação, eles utilizaram algumas escalas pré-definidas, né, que foi uma escala que é essa VAS para dor lombar e dor, né, e lombocetalgia, né? Essa outra escala ODI, que era uma escala de desabilidade, né, de incapacidade, e essa escala de satisfação do paciente, que era a escala de McNabb. Bom, alguns conceitos que eles trazem, para não ficar muito vago, o que é uma hérnia central lombar? Né? É definida como uma protusão, extrusão ou sequestro, né? Com o ápice da hérnia localizado na linha média do canal vertebral, com um desvio máximo aí da linha média de 10% para cada lado. E o que é uma hérnia lombar central grande? Né? Eles colocam como uma herniação que ocupa mais de 50% no córtex sagital, né? Mais de 50% do canal vertebral, com uma herniação ocupando pelo menos 50%. Aqui eu trouxe algumas imagens que o artigo mesmo coloca. Aqui uma hérnia L5-S1, né? Ela mediana mesmo, a hérnia central, com o desvio, aí vocês veem que tem um desvio mínimo na imagem da direita, um desvio mínimo aí à esquerda, mas que representa menos de 10%. Então, essa aí entraria nos critérios dele de inclusão. Outras imagens que eles trazem, aí um pré e pós-operatório, esse A e B, né? Beleza. Ele traz alguns conceitos no início, falando que a hérnia lombar central, né, tem variadas apresentações clínicas, mas, de uma maneira geral, elas não são responsivas ao tratamento conservador, necessitando, né, por conta disso, de abordagem cirúrgica. A literatura é limitada na descrição, né, e na escolha do melhor tratamento cirúrgico. Não tem uma padronização né, definida para cada caso, quando você escolher um tipo de tratamento, quando você escolhe um outro tipo, quando você faz minimamente invasivo ou não. Isso não é padrão na literatura. Geralmente eles pegam um monte de pacientes com apresentações clínicas diferentes,
né, e colocam tudo no mesmo saco. A gente vai ver que isso aí tem uma relevância altíssima no desfecho, né, nas conclusões aí do trabalho. Os critérios de inclusão, né, foram pacientes jovens com menos de 45 anos, com apresentação clínica predominante de dor em membro inferior, né, sintomas radiculares, com uma dor principalmente de flexão, né, sentando e ficando curvado para frente, com ou sem, né, dor lombar associada, mas a dor lombar ela não poderia ser o sintoma dominante, ele tinha que ser um sintoma secundário, né? Tinha que ter uma ressonância confirmando o diagnóstico e um mínimo de 2 anos de follow-up. E critérios de exclusão, né, foram pacientes que tinham a dor lombar predominante, com ou sem sintomas radiculares, esses pacientes foram excluídos. Pacientes com estenose de canal associado, estenose foraminal, né, alguma instabilidade de algum segmento como principal causa da dor, né? Esses pacientes também foram excluídos. Uma dor que piorava na extensão, né? Claudicação neurogênica, esses pacientes também eram excluídos. E casos com vários níveis discais aí envolvidos ou uma herniação recorrente, né, de uma cirurgia anterior. As medidas, na realidade, que eles utilizaram para avaliar, para o follow-up, foram aquelas escalas que eu apresentei lá no início, e elas foram utilizadas uma semana após a cirurgia, 6 semanas após, 3 meses, 6 meses, 12 meses, né, um ano, e a partir daí, todo ano, eles implementavam essa avaliação com essas escalas, né, que era a escala de dor lombar e dor em membro inferior, uma escala de disability, que é incapacidade, né? E essa outra, esse ODI, que era para avaliar a satisfação, uma análise mais subjetiva da satisfação do paciente. Bom, os resultados. Vale a pena também ressaltar que a cirurgia que foi de escolha foi uma cirurgia minimamente invasiva, né? Que era, enfim, eles utilizaram essa para todos os pacientes, que era, na realidade, passado um tubo, né, de 2 centímetros de diâmetro, e aí fazia a dissectomia através desse tubo, né? Nenhum caso foi cirurgia aberta mesmo. Falando dos resultados, né? O estudo incluiu 90 pacientes, e 2 pacientes eles tinham síndrome da cauda equina e um tinha um déficit aí de pé caído. 15 pacientes se perderam aí no follow-up, né? A idade média era de 35 anos, né? Pacientes entre 19 e 45. O follow-up médio aí foi de 5 anos, né? Com um mínimo de 2, máximo de 10 anos. A razão entre homem e mulher é de 1,6 homens para cada mulher, né? O IMC médio era aí de 23,8. A duração de cirurgia foi em média de 50 minutos, variando entre 20 e 90 minutos, 20 minutos muito rápido, né? E a perda de sangue média aí também foi de 30 ml, entre 20 e 100 ml, uma perda de sangue muito pouco significativa, né? Muito menor do que em uma dissectomia convencional. Aí, só trazendo a tabela que o trabalho, né, traz, mostrando esses dados que eu coloquei anteriormente, né, a proporção entre homem e mulher, a idade média dos pacientes, que foi essa de 35 anos, o IMC, o tempo de follow-up, e aí uma outra informação interessante, que era o nível que as hérnias se situavam, né? A grande maioria, como é o que a gente vê no dia a dia, L4, L5, né? 51 pacientes desses 90, L5, S1 em segundo lugar, né? Exatamente como a gente vê no dia a dia, e em terceiro lugar, L3, L4, né? E mostrando os pacientes que tinham déficit neurológico prévio, né? Eram 3 pacientes, 2 cauda equina e 1 pé caído. Complicação
né, desse estudo. Teve 4 pacientes que teve uma violação incidental aí da dura, com fístula, mas foram abordados de forma conservadora e todos melhoraram. E taxa de reoperação, 3 pacientes apenas. Daquelas escalas que eu coloquei, né, essa VAS, que era para dor em membro inferior e dor lombar, então a gente vê que teve um resultado favorável, né, os pacientes eles acharam que realmente melhorou a lombociatalgia, né? Essa escala de incapacidade, ela também melhorou, ela reduziu bastante, né? E a escala de satisfação individual, né? 59 pacientes, que representou 65% deles, reportaram uma melhora excelente, né? 25 pacientes reportaram uma melhora significativa, mas eles classificaram como boa, 3 pacientes como regular e 3 pacientes também como ruim, como, né, não teve um desfecho favorável à cirurgia. O paciente que teve o pé caído, ele melhorou 100%, e os pacientes da caldequina também melhoraram significativamente, né? Não ficaram com nenhuma disfunção esfincteriana e melhoraram mais que 80% do déficit, é o que o artigo traz. E 3,3% necessitou aí de uma segunda abordagem cirúrgica com fixação, né, com artrodese. Aí o que eu falei, só que a tabela que ele coloca, o P sempre menor que 0,05, né? E aqui a tabela mostrando o que cada paciente, né, o número de pacientes, o que eles consideraram aí, né, do procedimento, né, a satisfação deles. O estudo, o artigo, ele traz, ele cita outros trabalhos e ele coloca que esses outros trabalhos geralmente têm um resultado desfavorável, não tem um resultado muito bom dessa dissectomia, porque eles incluem diversos tipos de pacientes com diversos tipos de sintomas diferentes, né? E eles consideram, e esse trabalho considera isso como uma falha. Eles acham que o paciente que tem dor, né, que tem só a ciatalgia, ele tem que ser colocado em um grupo de estudo. O paciente que tem só a lombalgia, ele tem que fazer parte de outro grupo de estudo. Eles não podem ser colocados, né, na mesma, tudo no mesmo saco, né? Os pacientes que são abordados com a dissectomia convencional, eles têm que ser analisados separadamente dos pacientes que são abordados pela minimamente invasiva e assim por diante. É o que eles trazem mais assim nessa discussão, né? Deixa eu ver se tem alguma outra. O sucesso do pós-operatório nesse estudo foi de 93,4%, quando eles fizeram um compilado dessas estatísticas e eles avaliaram que realmente o resultado foi muito positivo, né? Por outro lado, os outros estudos que incluem diversos pacientes diferentes, diversas modalidades de tratamento diferentes para a mesma coisa, tem uma taxa de sucesso aí de 18% a 68%. Então, muito diferente mesmo. E ele fala que a distinção da dor lombar essencialmente e a dor que irradia para o membro inferior essencialmente realmente tem relevância clínica na hora que você vai abordar esses pacientes, no tipo de abordagem e na hora de você estudá-los também. O estudo ele faz uma comparação entre a microdissectomia tubular, que é a minimamente invasiva, em comparação à dissectomia aberta convencional, né? Ele coloca que a minimamente invasiva, ela preserva a anatomia da coluna, né, sem comprometer a estabilidade, né, o que, consequentemente, diminui a incidência de dor lombar no pós-operatório. E a dissectomia convencional acaba, tem que dissecar muita musculatura, ligamento, né? Cauteriza de forma excessiva às vezes, isso influencia na estabilização e pode agravar, né, a instabilidade segmentar, causando de 11% a 15% de incapacidade aí
e dor lombar no pós-operatório. Algumas outras vantagens que ele traz da microdissectomia tubular, né, essa minimamente invasiva, incisões menores, né, uma lesão tecidual menor também, um resultado estético menor, proporciona uma deambulação precoce, né, mais precoce do que a aberta, diminui também o quadro álgico aí no pós-operatório, uma perda de sangue menor, a gente viu que vai até 100 ml só no estudo dele, né, na minimamente invasiva, a aberta perde muito mais sangue. Uma permanência hospitalar menor também, todos os pacientes desse estudo tiveram alta no primeiro dia pós-operatório. Diminuição também do tempo para o paciente voltar a trabalhar, foi uma outra forma de avaliar uma vantagem de um tratamento em relação ao outro. E eles colocaram que os pacientes voltaram, em média, a trabalhar após 14 dias. E, consequentemente, o custo do tratamento acaba sendo menor na minimamente invasiva, justamente por essa redução de hospitalização, enfim, volta a trabalhar mais cedo, embora eu acho que aqui no Brasil o procedimento ele é um pouco mais caro, né? Mas quando você avalia os resultados da microdissectomia minimamente invasiva, acaba tendo um custo-benefício mais efetivo. Ele coloca como limitação, embora ele ache isso uma vantagem também, isso ficou um pouco controverso para mim, mas ele coloca que o estudo ideal tinha que analisar os desfechos da dissectomia em todas as situações, né? Independente da dor ser predominantemente lombar ou ser lombocetalgia, e comparar os desfechos. Mas, por outro lado, ele coloca que isso também foi uma situação que ajudou com que o estudo dele tivesse um resultado tão bom, né? Tão favorável, mais de 90% de satisfação. E aí, o estudo conclui trazendo essas informações aí. Dissectomia sozinha para pacientes com hernia de disco lombar central, né, com a dor em membro inferior predominante, né, de clínica, está associado com um alto sucesso, né, clínico e necessidade menor aí de um procedimento cirúrgico posteriormente. A seleção os critérios de seleção dos pacientes, né, bem como a clínica que eles apresentam, é importantíssimo para você fazer o estudo, né, e avaliar a incidência posterior de recorrência de dor, enfim, necessidade de reoperação. E a dissectomia minimamente invasiva, né, tem algumas vantagens aí em relação à dissectomia convencional, que foram aquelas que eu citei antes, né, e reduz a necessidade, a minimamente invasiva acaba reduzindo a necessidade de uma segunda abordagem com fixação, né? Acho que era basicamente isso. Boa, Zeca. Campeão, ficou muito bom. Você desenferrujou rápido. Tem tempo que você não dá uma aulinha dessa, né? Tem tempo. E a crítica, qual é a crítica que você faz no trabalho, Zeca? Você, particularmente? Eu acho que o trabalho ele só pegou um tipo de paciente, né? Um perfil de doente só, e foi só em um centro, né? Em um hospital só. Não tem um grupo controle em um centro só, né? A perda também foi alta, né? Quase 20%, né, Zeca? Exatamente. 15 pacientes. 15%, deu quase 18%, quase 19%. Na literatura, a grosso modo, não tem diferença a cirurgia tubular, que tem o que você falou, não tem corte, né? Ela tem um corte, só que é menor, você colocar tipo um afastador de hipófise, mais ou menos, a grosso modo, um espéculo de hipófise. Mas os resultados na literatura, em revisão sistemática tubular e a aberta propriamente dita, ou outro nome que queira chamar, não tem diferença clínica significante. Não tem diferença, estatisticamente não tem. Não. Um vai embora com um dia, outro vai embora com
2 dias, agora... Tem diferença, né? Ah, isso aí também, a aberta vai embora com um dia, ué. Se quiser, ó, interna hoje, vai embora no outro dia. Lá no hospital geralmente faz isso, né? No outro dia. Ô, Os trabalhos foi interessante que ele usou as escalas, né, de McNabb, né, Zé? Igual eu usei na minha tese. A escala McNabb é excelente, bom, ruim, péssimo. Só uma revisãozinha. Excelente é completa resolução dos sintomas. Bom, melhora, mas com dor ocasional. Ruim, alguma melhora, necessita de medicação para a dor. E péssimo, sem melhora ou piora dos sintomas. Essa é que é a escala de McNabb, que é muito boa. E a outra que ele usou foi de Oswestry, que é a clássica que a gente usa. Eu também usei na tese, que é muito boa também para ver. É no dia a dia, né? 10 perguntinhas. Viagem, sono, vida sexual, de pé, sentar, andar, pegar peso, cuidado pessoal, intensidade da dor. Então, são 10 perguntinhas que o Oswestry olha. Então, por isso que o trabalho tem validade, né? Que ele usou escala, não foi uma coisa pessoal. Então, a validade do trabalho, a meu ver, foi a utilização de escala super interessante. E foi Agora, ele não mostrou essas escalas, ele só citou, né? Ele não... porque é tão... São tradicionais. Tradicionais, né? E a gente, mais uma vez, está falhando que a gente não está usando escala nenhuma, né? Por isso que a gente não tem pré nem pós. ô, Fernando, Manda bala. só uma perguntinha, Zé. Hein? Ele falou alguma coisa sobre a curva de aprendizado da técnica invasiva, porque tem um tempo, né, Fernando? Você calcula aí o quê? Depois de 10 pacientes, você ficar mais seguro? 20 casos. O serviço dele lá já estava acostumado. Ele não falou, ele não citou muito dessa curva, não, sabe? Mas ele já estava habituado a fazer esse tipo de procedimento. Então, ele padronizou e usou isso para todo mundo. O que eu acho que talvez seja um ponto de crítica também para o estudo. Eu acho que quando você faz as duas técnicas, você pode comparar. Ele acabou citando os benefícios dessa técnica mínima em relação à convencional, baseado em outros estudos e não no dele, né? Ele viu o resultado em outros estudos e meio que fez uma comparação subjetiva. Como essas aí que eu coloquei, né? Tempo de hospitalização, volta ao trabalho, esse tipo de coisa, né? O tempo de hospitalização, como o François falou, a maioria dos nossos pacientes que são operados só a microdissectomia, eles recebem alta no outro dia. E a perda de sangue que eu achei também, né, Fernando? Quando tudo ocorre, tudo bem, a gente perde praticamente nada de sangue também, né? E em L4 e L5 você descola um pouquinho mais a musculatura, mas se você faz uma marcação antes com o raio-x, você pode economizar esse descolamento muscular. E L5 e L1, a incisão a gente faz em 3 centímetros no máximo. Mas muito bem a apresentação, né? Bom ter o conhecimento da técnica. Uma crítica. Preserva mais a anatomia, né? Zeca, você está falando muito né. Tem que parar de falar né toda hora. O né aí, François, de baiano. Zeca, outra crítica ao trabalho, a recidiva dele realmente foi pouca. 3,3%. Na última revisão que a gente fez, os nossos casos lá no serviço tinha sido 5,6%, muito pouca. E ele de cara já artrodesa, né? Então, nenhum trabalho na literatura comprova a eficácia da artrodese na recidiva da hernia de disco. Então, recidiva da hernia de disco, em princípio, é sinal de reoperação da hernia de disco. A artrodese não está comprovado o seu valor na recidiva da hernia de disco. Então, recidiva é uma cirurgia igual à primeira. E ele falou que artrodesou todo mundo, né? Ele artrodesou todo mundo. Ele também não falou se filtrava alguma coisa antes, não. Ele só falava resposta fraca ao tratamento conservador, né? Exatamente. Exatamente. Também, né? Faz a infiltração, na realidade, quando ele vai começar a cirurgia. Ele faz uma infiltração... Não, prévia, para evitar a cirurgia, não falou nada não, né? Não. Tá bom. Muito bom, Zeca. Você não está enferrujado, não. Parabéns, ficou legal demais. Vamos por ordem alfabética agora. Quem é o rapaz da ordem alfabética, Zeca? Depois do Z vem o que? Eu sou o próximo, Fernando. Pela ordem alfabética. Ordem alfabética. Rômulo, manda a bala. Tem que pausar. Zeca tem que passar pela chefia, né, Zeca? Eu interrompi o compartilhamento, agora eu tenho que passar para o Rômulo. Né? Clicar na carinha dele. Agora o Rômulo tem que compartilhar a tela. É que está colocando como se o anfitrião não deixasse eu
Agora eu sou anfitrião. Pronto. Valeu, Rômulo. Você está sumido, né? Seu nome é Rômulo, só para lembrar. Rômulo Mourão. Mourão é mesmo, eu estava esquecido. Apareceu aí a tela? Apareceu. Apareceu. Olha, Mourão, Muito igual o vice-presidente, chiquérrimo. Muito bem, gente. Então, também ia apresentar um artigo para vocês, dividir aqui uma experiência também desse aprendizado. Esse artigo quem me encaminhou foi também o Dr. Fernando, que recomendou. Esse artigo é de 2003, foi feito em Long Island, em Nova York, que foi publicado na revista Radiographics, que era uma abordagem da coluna cervical pediátrica, discutindo um pouco da anatomia normal da criança, as variações e as lesões traumáticas associadas. A razão que eles fizeram esse artigo foi porque a criança acaba que ela tem algumas alterações quando comparado com o que a gente está habituado, que é o adulto. Querendo ou não, a criança tem uma proporção muito maior da cabeça com o corpo, o que acaba mudando muito o eixo de movimentação da coluna cervical. Por exemplo, no adulto, a gente já tá conhecido esse fato que espera-se que quando tem um trauma, o eixo de movimentação é entre C5 e C6. Já nas crianças pequenas, esse eixo é entre C2 e C3. Isso acaba mudando os locais do trauma e o mecanismo do trauma relacionado. Além disso, a gente está tratando com órgãos de informação e a coluna realmente ela chega ao ponto da coluna adulta, ou seja, chega à maturação completa aos 12 anos. Então, até lá, a gente está tratando uma coluna que está em desenvolvimento, que reage diferente aos estímulos traumáticos, além de ter a parte cartilaginosa, que também reage de forma diferente. Esse artigo ele é um artigo de revisão e ele trata muito com imagem. Então, ele pega muita imagem para discutir. Dessa forma, para conseguir colocar isso aqui de uma forma um pouco mais interessante para o grupo, eu organizei essa aula para fazer como se fosse um bate-bola. Eu mostro uma imagem, discuto um pouco a imagem, e aí vocês me colocam o que vocês acham que está ok, o que está diferente, o que vocês esperam, respondendo perguntas. Então, eu vou pedir para a participação de todos. Então, vamos começar aqui pela parte até em biológica. Então, primeiro, essa vértebra aqui. Qual vértebra que está sendo demonstrada aqui nessa imagem? Primeiro você, o Pedro, pergunta para Rio. Não está aqui? Ativa o som aí, Pedro. Ô, Romulinho, qual que é a pergunta? Deu uma travada aqui. Qual vértebra é essa que está na imagem? Uai, isso aí é a bacia, né? Que bacia, porra. Bacia das não, almas. isso está lá em cima. Não, isso aí Tenta de novo. Tá no pescoço. Volta o título da aula que ele vai entender, Romulo. Mostra o título da aula, Romulo, só o título. Pronto, agora faz a pergunta. Agora o Igor veio para cá. Igor, você tem que participar também. Que vértebra é essa que está aparecendo na imagem aqui? Igor, acho que teve que sair para um plantão. Ah, não, ele está aqui já. Ele apareceu. Já tá aqui. Liga o áudio. C2. C2? C1. C1. Isso. Então, aqui a gente está vendo a imagem do Atlas. Um Atlas de uma criança. E a gente vê essas imagens de falha na parte anterior, no arco anterior e no arco posterior de C1. E isso são as sincondroses que ainda estão em formação. Essas sincondroses, as posteriores, elas fundem por volta de 3 anos e as anteriores um pouco mais cedo, por volta de 2. Então, quando a gente for analisar uma imagem de uma criança, a gente tem que levar isso em consideração. Então, quando a gente vê essa imagem, a gente fica na dúvida, principalmente no início. É uma fratura? Não é? A gente vê que são muito regulares, ela tem uma cortical separando, e, além disso, a gente sabe que o Atlas tem 3 núcleos de formação óssea, que são 2 posteriores e um anterior, relacionado, digamos assim, biologicamente com o corpo. Ele é um volume menor, porque parte dessa quantidade de células ajuda a formação de C2. Então, continuando agora, vocês vão ter dificuldade, essa aqui é C2. No C2,
ela é uma das vértebras que termina mais tarde o desenvolvimento e a fusão da parte cartilaginosa dela. François, essa coisa aqui é mais difícil. Quando que ela termina? Com quantos anos? Deve ser uns 10, 12, né? Ela pode chegar até 12 anos. A fusão do odontoide pode chegar a acontecer até quando a criança está com 12 anos, em média por volta de 6, 8. A porção posterior, de 2 a 3, e sendo que em crianças pequenas, a gente espera que até não esteja nem presente o odontoide propriamente dito, o dente mesmo. Sendo que ele começaria a aparecer somente nas crianças acima de 1 ano. Então, nela, a gente tem 4 núcleos de informação. Então, dessa forma, a gente espera ver a sincondrose com esse padrão que estamos vendo aqui, formando esse H, além da falha na parte posterior, onde seria o encontro das duas lâminas. E no mais, das outras vértebras, que seriam de C3 a C7, elas seguem um padrão semelhante. Elas têm um núcleo de ossificação, que é responsável pela formação do corpo vertebral, e 2 responsáveis pela formação das lâminas, articulares e tudo. E então agora eu trago para você. O Zeca está aqui ainda? Estou aqui sim. Não. Zequinho, me conta, quando que funde essas vértebras? Se você fosse olhar uma tomografia da criança, quando você falaria, não, tem que estar fundida, se não está fundido, é fratura? Não, é junto com a odontoide, não? Depende. A porção anterior, ela vai por volta dos seus 6 anos. Mas a posterior, em 3 anos. E essa parte final, que é do processo espinhoso, ela pode ficar separada até a 3ª década de vida. Então, em algumas pessoas, pode ter um... porção anterior até os 6 anos. E posterior até os 3. Até 2, 3 anos. Posterior até 2, 3 anos. E qual que vai até a 3ª década de vida? Pode ir essa porção aqui no processo espinhoso. Então, pode ficar alguns ossos isolados dessa parte espinhosa que podem confundir com fraturas também. Entendi. Mas é só para dar uma ideia geral da parte embriológica, para entender essa parte da sincondrose. E aí a gente vê aqui mais uma vez, mostrando tudo isso bem no corte coronal, a gente vê o dente separado do corpo C2, também separado das partes articulares, e isso se seguindo na tomografia. Então a gente vê essa imagem agora. Igor, o que você acha dessa imagem? Além do sinal da seta, o que te incomoda? Os processos estão muito. Parece que estão. Não, peraí. O alinhamento aí tá estranho. O alinhamento é estranho? É Parece. normal isso. O que acontece? Na criança pequena, a gente não espera ver a curvatura da coluna cervical em todas as crianças quando elas estão na posição neutra. É uma coluna mais retificada. Mas tem mais coisa nessa imagem. O que você acha, Pedro? Ô Rômulo, se fosse a imagem de adulto, eu acho que está maior do que meio centímetro aí a conexão da coluna com o cânio, né? O que você acha, professor? Isso aí, o espaço atlanto-dental está aumentado, né? Você acha que está aumentado, mas que é o normal da criança. Exatamente. Mas eu só pedi para o professor falar, Pedro, porque até meio centímetro é o da criança. No adulto, a gente pegaria até 3 milímetros no raio-x. Então, a gente vai observar, a gente vê esse espaço aumentado, mas isso é natural na criança ainda. Mas eu acho que o Pedro falou do occipito para o atlas. Do occipito crânio para a coluna. Entendi. Não. Então tá, eu escutei errado, desculpa. Mas, sim. Além disso, uma outra questão, vamos ver nessa raio-x transoral. O que você acha desse raio-x, Zeca? O que eu acho desse raio-x? Está normal? Está alterado? Tem imagem alterada também. Deixa eu ver. Dá para ver, na realidade, que a base do odontoide não está completamente fundida. Parece que tem um espacinho. Uhum. Isso. E o espaço, na realidade, essa linha lateral que eu esqueci o nome, essa de C1 para C2, dá a impressão de que está um pouquinho fora do eixo, não?
A gente acha que o C1 em cima de C2, a articulação está desviada, que poderia se explicar com uma fratura de Jefferson. Seria uma fratura que é como se fosse um burst fraction de C1, e as duas massas laterais abririam em cima de C2, e você esperaria que ela perdesse essa congruência. Mas na criança isso pode ser normal. Até 6 milímetros na criança é normal. Zeca, Então, mais uma coisa que pode incomodar. Zeca, antes de olhar lateralmente, olha a parte medial das massas laterais em relação à ponta do odontoide, que é mais fácil de você ver. A parte Sim. medial da massa lateral de um lado e do outro com a ponta do odontoide. Do Da lado massa lateral de C1 que você fala? de C1. Então, se você olhar do lado que está a setinha, a distância da parede medial da massa lateral está mais longe da ponta do odontoide do que o outro lado, tá vendo? Sim. Ó, isso. A direita, né? Isso. Então, a setinha Direita da mostra... imagem, né? Hã? A direita da imagem. A setinha mostra a distância Olhando para o menor. computador, à direita. Olhando para o Aham. Ah, tá. a mesma Sim. coisa que o Romulo falou, né? Só que Uma outra perspectiva. Que você desligou o vídeo, o áudio do Fernando. em outra perspectiva, é isso mesmo que eu ia falar. Muito bem. continuar. Então, continuando com essas imagens. E agora? Rayane, você está aqui? A Léo está dirigindo. Lucas, o que você acha dessa imagem? Essa é boa. Lucas está aqui não? Então, voltando para você, Zé. O que você acha dessa imagem? Eu acho que o espaço intervertebral entre C2 e C3 aí está aumentado, né? Está aumentado? Tá aparecendo, tá aumentado. Mas parece mais aqui na porção anterior do que na posterior, né? Porque a Exato. vértebra está caída. Isso. Ele teve um trauma, pode ter tido uma lesão em cunha aqui, né? Isso. Isso também é normal na criança. Talvez C2 esteja mais anterior aí Outra questão, exatamente. Zeca falou duas coisas que estão aqui nessa imagem. Primeiro, alinhamento de C2 e C3. Eles mostraram que num estudo com 160 crianças, dessas 46% tinham esse desalinhamento, essa alteração em relação a C2 e C3. Uhum. E isso é completamente esperado, é fisiológico da criança. Além disso, essa redução da vértebra que ele encontra aqui pode ser em até 3 milímetros, também é esperado. Ela tem essa forma mais ovoide do corpo vertebral que está em formação ainda. Ainda vai ficar com aquela forma de disco. Então, Além disso... Não, pode falar. Pode falar. Pode falar. Só Além completar. disso, tem mais alguma coisa que vê diferente? Mais alguma coisa? François? Parece que o espaço entre o arco posterior do C1 e o espinhoso do C2 está aumentado, né? Não sei. Pode ser aumentado. Pode ser aumentado em até 1,5 vezes na movimentação da criança, principalmente na flexão. Isso porque a união de C1 com o crânio é muito mais forte, muito mais resistente do que o resto dos ligamentos da coluna, podendo, assim, aumentar esse espaço. Mas e o espaço retrofaríngeo? Teve um trauma e aí fez uma coleção para distanciar tanto assim? Acho que é maior na criança mesmo. Na criança pode chegar a 6 milímetros. E isso é principalmente quando o raio-x é feito numa expiração da criança. Então, uma técnica que pode ser feita para diferenciar isso, quando está na dúvida, é fazer um novo raio-x com a criança em inspiração. Que aí você tiraria esse artefato. Uhum. E agora, Zeca? Deixa eu ver. Agora. Parece que a distância interespinhosa ali está diminuída em comparação às outras vértebras, né? Mas está um pouquinho rodado o raio-x também. Está um pouquinho, principalmente onde está a seta. Onde está a seta? Uhum. Essa é Deixa eu boa. ver.
Tem tipo uma depressãozinha ali, não? O formato O da que você acha disso? A vértebra, ela tá com um formato diferente, tá parecendo em cunha, né? Uhum. Então, é uma fratura em cunha? É, não sei se é fratura, porque parece que tem a cortical preservada. É fisiológico da criança. É um raio-x normal. Então, a gente espera ter esse formato em cunha. Isso engana bastante. Então, isso é igual o Zeca falou. Você vê que a cortical está preservada. Isso é uma dica muito importante. E agora? O que você acha dessa, Pedro? Ó, o odontoide está longe do crânio, né? Muito longe do crânio? Parecendo que tem uma lesão ligamentar, né? Mas na ressonância você vê que o ligamento posterior está bem preservado. Tá ok. É que a criança ainda está com o odontoide em ossificação. Então, às vezes, na tomografia, a gente fica com essa impressão que pode ter uma lesão ligamentar mesmo. E aí, por isso que foi feita essa ressonância aqui ao lado. Eles ficaram com essa mesma dúvida que você ficou, acharam muito distante, e aí fizeram essa ressonância, onde viram que todo o arcabouço ligamentar está preservado. É mais para essa frouxidão ligamentar da criança, permitindo essa maior distância também. E agora um casinho só. Essa criança, esse raio-x é um raio-x, como vocês podem ver em extensão, ela teve um trauma, ela está com uma alteração no exame neurológico, ela está com um déficit, e ela está com uma paresia, no caso, e eles fizeram esse raio-x. O que vocês acham desse raio-x? Tirando o fato que está em extensão. Ela teve trauma? Teve um trauma. Mas o artigo ele não chegou a dizer exatamente qual que foi o trauma. Todas as imagens que eu estou usando são as imagens que esse artigo usou para ilustrar. Parece que tem que o espaço C1, C2 aqui no espinhoso ele está aumentado e parece que tem um desalinhamento também entre o espinhoso de C2 e C3. C2 está mais posterior, o espinhoso C2 está mais posterior do que o de C3 e o espaço entre o espinhoso C1 e C2 parece que está aumentado. Para mim, O que você acha, doutor Fernando? Será que ela tem costela cervical? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha. Está lá, realmente. Olha. Corpo de C7, aí saindo alguma coisa aqui. Mas o raio-x eles consideram um raio-x normal dessa criança. Mas ela estava com déficit. Então, isso é uma questão importante da criança. Aí foram fazer a ressonância e viram esse hipersinal na região cervical. A criança ela tem essa mobilidade da coluna. Então, a coluna cervical dela ela consegue ter uma mobilidade enquanto a medula não. Então, pode acontecer contusão medular sem ter fraturas ou traumas associados. Então, na dúvida, a clínica sendo soberana, se a criança tinha um déficit, você tem que prosseguir com o exame de imagem. Eles acreditam que pode ser ou por essa questão da maior mobilidade, ou por alterações de vasculatura da criança também. No adulto é assim também, né? Eles falam que depois de um trauma, mesmo que a tomografia cervical esteja normal, se tiver déficit, tem que fazer ressonância. É importante. A clínica sempre vai ser soberana. Muito bem. E agora? O que você acha, Pedro? Uma criança com trauma axial. Uai, Rômulo, eu acho que tem fratura aí. Uhum. Por que você consegue falar isso? É porque é assimétrico, né? Se fosse ossificação, a ideia é que seria simétrico, né? E o que mais? E está desviado do eixo, né, da coluna. Uhum, isso é importante também. Você vê que tem uma distância maior entre o odontoide de um lado que do outro, mas tem essa falha da cortical também. E qual que é o nome dessa fratura? Chance. Não.
Extração. É perto da bacia. Zé, quem é você? Hã? Qual que é o nome dessa fratura? É de Jefferson, né? Não? Isso, fratura de Jefferson, fratura solo com sobrecarga axial. Então, lembrando que, apesar de ter todas as questões de maior elasticidade e tudo, ainda é sujeita a fraturas que nós esperamos que tem no adulto, uma fratura de Jefferson também. Romulo, Aí, só voltar, essa imagem é legal, porque muitas vezes a gente só pensa que o Jefferson é separação de um lado. Então, o Jefferson se separa na frente e atrás do mesmo lado, ou pode ser na frente de um lado e atrás do outro lado, que separa de qualquer maneira. Então, é considerado também a fratura de Jefferson. Porque muita gente pensa que só aquela fratura que tem que ter no arco da frente e no arco atrás do mesmo lado. É um tipo, mas essa que você mostrou é um Jefferson também, porque acaba alargando o espaço do mesmo jeito. Exatamente. E agora? O que vocês acham dessa aqui, Igor? Você está muito calado aí. O que você acha desse exame? O Igor está no plantão, deve ser difícil também responder. Então vamos com você, Pedro. Uai, Romulo, eu achei que o interespinhoso lá em cima tá muito alargado, né? Muito alargado, o interespinhoso. É, O que mais você vê que incomoda até um pouco mais? uai, que eu vi que me incomodou foi isso. Mas se então se te incomodou, você iria fazer um outro Tá exame meio de propedêutico. desalinhado, né? Mas eu não tô conseguindo entender direito como. Então, imagine que nesse caso você pediu uma tomografia. E agora? O que te incomoda? É, parece uma compressão no canal aí, né? Mas eu não, pra te falar sério, eu não entendi a imagem direito, não. François, você quer falar? Tá um pouco rodado, né? C1 e C2. Uma C1, C2 aqui subluxação. está rodado? Uma subluxação. Subluxação rotatória é um dos traumas comuns da criança entre relação de C1 e C2. Primeiro, pelo que eu falei antes, que o eixo de movimentação da coluna cervical da criança é entre C2 e C3. Então, acaba tendo mais energia em C1 e C2. Segundo, pela maior frouxidão ligamentar da criança. Então, você acaba tendo essas lesões rotatórias. No caso aqui, você consegue ver que você tem um corte coronal, mas você vê que a parte desse corte está como se fosse rodado. Parte sim, parte não, porque tem desalinhamento rotatório. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o espaço atlanto-dental ele está preservado. Então, não tem uma distração entre C1 e C2, só uma rotação. E nisso a gente entra nessa classificação das luxações rotatórias de C1 e C2, onde a gente tem primeiro a rotação, mas sem nenhuma distração entre C1 e C2. No próximo caso, com uma distração de 3 a 5 milímetros, depois mais do que 5 milímetros, e por fim, que é um caso mais raro, que em vez de ir anteriormente, ela ter um deslocamento para trás, posteriormente. Então, aproveitar que a Rayane chegou agora, o que você acha desse raio-x, Rayane? Calma isso. Acabei de chegar, você já tá me apertando, pô? Aham. Calma aí. Pode perder a oportunidade. Só lembrando, isso é uma radiografia de coluna cervical, tem que falar ela aula, né, Romulo? Senão... É verdade. Rayane, Eu essa ouvi aula... só os picados que eu tava prestando Então, atenção nos vamos lá. carros. Essa aula, Rayane, é uma aula para mostrar a coluna cervical pediátrica. É para mostrar as peculiaridades dela, tanto anatômicas quanto em relação ao trauma. Então, agora nós chegando na parte, estamos mostrando algumas lesões ou exames normais. Tá. O que você acha disso daí? O fato de colocar pré-op já fala que tem alguma coisa errada. Aí tem uma seta aí também, né? A aula certa é importante. Sinal do índio é fácil, né? Sinal do quê? Sinal do índio. O índio. Rayane, uma chance, hein?
Não, o François já bota pressão. Não, pronto-socorro, chamado, Vila da Serra, doutora Raiane, chegou uma criancinha de 5 anos e está aqui a radiografia para você olhar. É para liberar essa criança para casa ou não? Tem outra incidência, Romulo? Só tenho essa, Rayane. Não esqueceu de fazer 2 Parece que tem uma exames? fratura aí, né? Uma fratura onde? Deixa eu pensar aqui, peraí. C1, né? C1 tá fraturado? Lá embaixo. Calma aí, deixa eu entender. Cadê aqui o que tá C1? Olha, só lembrando, para ver fratura em C1 no perfil, é só É o arco difícil. posterior de C1. O restante é muito difícil de você ver uma fratura de C1 no perfil, exceto o arco posterior de C1. Massa lateral de C1 no perfil você vai ver muito pouco. Arco anterior de C1 no perfil você vai ver muito pouco em termos de fratura. Isso que tá solto aí é odontóide ou não? Eu não sei, tem que me falar. Dá uma convicção. É, eu acho que o odontóide tá meio solto aí, mas tô me situando ainda. Você vê que tem realmente um aumento grande do espaço atlântico dental nesse caso. No caso, foi um trauma como a luxação em C1 e C2. E Quem que esse segura daqui? esse espaço, Romulo? Pergunta a Raiane, quem é que segura esse espaço para Ah, manter uma normal? pergunta, Rayane. O que segura? O quê? O que faz com que o odontoide fique preso no C1? É o ligamento cruciforme, né? Ai, cruz. Essa Ligamento transverso. Não? Ligamento apical. Como é que é? Ligamento apical? O Não, professor tá quando eu- rindo. Não, mas teoricamente ela está certa, né? Porque o O cruciforme, transverso faz parte do cruciforme. do transverso faz parte do cruciforme junto com o apical também. Mas em Na questão verdade, de não, apical prova, é diferente, separado. em questão de prova, uma luxação C1, C2, eu acho que não vai aparecer essa opção lá embaixo de ligamento cruciforme. Vai aparecer Ligamento um, Ah, transverso. tá. É vai aparecer um transverso. específico. Boa, menina. Mas ele é parte do cruciforme, né? Eu disse, igual a Fran falou. Eu tô na dúvida agora se ele fica anterior ao cruciforme ou não. Não, Vou ele é a procurar parte, ele é a É a parte Não, ele é a lateral? parte transversa lateral do do cruciforme. cruciforme. Aí tem o fecho longitudinal superior e tem o inferior. É. Mas ele é aquela parte reta da Tem o cruz. corpo e o braço. Uma pessoa aberta, o É. crucifixo. Ele seria o braço. Uhum. Mas muito bem. E esse daqui? O que tá errado aqui, Zeca? Essa é aquela Esse carinha tá mesmo, morto, né? né? É o Eles exorcista. colocaram esse exame no paciente. Tá É o morto, né? exorcista. Tá morto o paciente. Aí tem o pescoço está de um lado e a cabeça está do outro. Mas aonde? A que nível? Uai, Que tem isso, velho. C1 tá lá Que em isso, cima, né? o C2 já tá embaixo aí, ó. Isso é um Então, caso de luxação verdade mesmo? Esse é um cara de verdade. Então, eles até colocam. Ah, paciente deve de ter 18 feito o anos. raio-x e a pessoa vira o pescoço, não? Não, acidente automobilístico, paciente de 18 anos, que foi 18. a óbito. Soltou C1 de C2. Basicamente Que uma é isso? luxação de C1, C2. Chegou com a cabeça separada da coluna. E agora, o que você acha? Você, Ryan, de novo, que ficou mais fora. O que está diferente nesse exame? Essa tá boa. Agora é odontóide, né? Uhum. Então, Isso é aqui, criança ainda? isso aqui é da criança ainda. Isso aqui é para lembrar das crianças a questão de doenças que podem levar à alteração da cabeça do odontóide. Que aí seria uma questão, a gente falando de Marfan, relacionado com síndrome de Down. E nesse caso, eles fizeram até a tomografia e viram essa imagem. O que é isso, Caiane? Calma aí. Junto com essa daqui. O que é essa daqui e o que é essa daqui? Oso, doutor. Ó, É. Zé, quem quer falar? O Zequinha está coçando. Odontóide, É um osodontóide. Então, tem essa questão que pode acontecer devido Volta a outra até imagem. Volta a imagem aí, Romulo, da ressonância. Essa do lado direito tem uma coisa boa que você falou na sua aula. Raiane podia falar que nome é esse, dessa coisinha que está entre a ponta do odontóide e o corpo. Se é um disco
o que é que essa? Mostra aí, Rômulo. Do lado Na direito. imagem Entre a ponta do deltoide e o Não, do lado corpo, direito. Do lado direito. do lado Da direito, tá direita. colocando? Não. A foto da direita. Esse traço preto Ah, aí. Isso. tá. Aqui. Não, dá uma descendo. Isso, Aqui, descendo, o devagarzinho. branco. Não, desça. Esse daí é. Boa. Você falou na aula. O que que é isso aí? Isso. Rômulo, Uai, isso aí mostre o não é corpo. fratura, não. Rômulo, mostra o corpo do C2 e a ponta do C2. E o que é esse preto no meio, Ryan? Uai, o odontóide, ele fica grudado lá em cima, né? Então, isso aí ossificou. Tá, dá pra ver a pontinha aí, não é fratura, né? Porque a cortical dá pra ver, bonitinha. Isso Então, aqui tá, acho que não é fratura, isso aqui. tem um nome para isso. O Rômulo falou muito bem no começo da aula. Isso é uma Não criança, ouvi, não. Ryan. Isso é um menininho. Pode ter em Deixa eu adulto? voltar aqui. Pode, mas é mais comum em menininho. Ai. Calma aí. Ah, é uma sincondrose? Ô, menino, eu sabia, você nem ia decepcionar. Não é possível, gente, não é possível. Muito. Deus é mais. Sangue de Jesus tem poder. E continuando isso, nessa daqui, Pedro, o que está de diferente? Eu sei que você vê que está tudo alterado, tem uma alteração grave, mas descreve essa alteração, porque essa é a parte mais difícil. Uai, Rômulo, eu acho que aí tem uma alteração do eixo, né? Me parece que tem várias coisas em ossificação, né? Vários processos de vértebra aí, parecendo que o disco são vários discos menorzinhos, né? E São me vários parece que pequenos tem discos. uma compressão da medula aí, né? Um afilamento com o Tem um forame afilamento discreto. Mas o que é a alteração principal? Se você tem que descrever, se você escrever no prontuário, essa ressonância. Uai, ele não tem tenda do cerebelo, né? Eu descreveria aí uma formação comprimindo o canal da medula. Entendi. O que você acha, Zeca? Se você tivesse que escrever isso no prontuário, como é que você descreveria? Como que eu descreveria? Bom, Ressonância magnética demonstra em corte sagital, compressão medular ao nível da transição crânio-cervical. Mas devido por a... quê? Por que comprimiu? O que aconteceu que comprimiu? Parece que o odontoide, ele meio que se deslocou de C1, né? Então, teve uma Luxação. luxação C1, C2. É. Então, a compressão medular secundária é uma luxação C1, C2. Para Uhum. semana nós vamos operar um C1, C2 no adulto. Ah, é? Igual essa aí. Ali é quase que invaginação basilar, né? Chega quase a invaginação basilar nesse ponto. Por que não é invaginação basilar? Mas não passa a linha de McRae, né? Então, mostra aí, Ron, pra gente, por que não é considerado invaginação basilar. Aqui, a linha de McRae seria ligando o piston ao base. Tá entendendo, Ryan, o que ele tá falando? Uhum. Mostra de novo aí, Ron. Uma linha ligando o piston ao base. Então, o odontóide tem que ficar no máximo Abaixo, né? 0,5 centímetro acima disso, no máximo. Né? Essa luxação atlantoaxial é comum em paciente portador de artrite reumatoide, né? Isso. Exatamente. É uma das comorbidades relacionadas com a luxação. Boa. E essa fratura, François? Mas isso aí é fratura do pedículo do C2. Hangman. Boa. Qual que é o nome dessa fratura? Fratura de Hangman.
O nome Fratura de clássico. Hengman, O nome exatamente. clássico. O nome clássico. Enforcado. Outro. Enforcado. O chique. Espondilolistese traumática do axis. Boa, E- menina. Boa! Por que o Hengman não pode ser considerado o Hengman? Tá errado esse nome, Fran. Porque Hengman é quem enforca. E Isso aí é quem é É o enforcado. Hanged. Não, porque o Hengman é o que tá escrito é o carrasco, é quem mata, né? não é aqui da sua frente. E essa daqui, estamos quase acabando. Rayane, o que você acha desse daqui? Uai. Tá totalmente desalinhado aí, né? Mas descreve isso melhor. Ryan tá vendo no laptop ou no iPhone? Celular. Tô no celular. Essa lá fica pequenininha, a imagem é difícil mesmo, eu reconheço. Então, Zequinha, já que você está no computador, Oi? o que você Você acha? pode desse aumentar a imagem, Fernando. Ah, é? Abrir Pode? a Não, imagem no pode? celular. Pode, eu estou fazendo isso também aqui. Ah, legal. Tá, então Ryan Então tem volta desculpa para você, mais, né? Rayane. Tem mais não, Aqui, Rayane, confesso que eu tentei, mas a pressão ficou grande demais. Não, eles adoram me perguntar, não sei o que que tem de bom nisso. Pô, O mas Zeca teve muito mais perguntas, gente. oi, Não, eu e Igor. o Zeca O vai ser Vila até tá me mais. ligando aqui, pô. O Vila da Serra tá me ligando. Eu não tô no plantão. Mas vamos lá. Vamos Tá ver, difícil. mas Então, Rayane, Aí tem uma fratura. Aí, na realidade, tem uma parece, fratura parece uma fratura fratura do odontoide? do odontoide com uma. Tá fora do eixo aí, né? Foi empurrou pra frente embora aí. a cortical aí tá preservada, não? Hum? Esse pé aí não é cortical, não? O que é cortical? Essa bolinha pretinha embaixo. É É a isso. cortical? Pois é, então talvez não seja fratura, né? Pode ser uma luxação também. Onde é que tem um odontoide a ver com essa fratura aí, Zeca? Isso aí não é odontoide, não? O odontoide, está lembrando, é aquela parte superior da ponta do corpo de C2, que fica atrás do arco anterior de C1. Ela está na porção inferior do corpo de C2. Ela tá na Eu estou vendo, ó, a borda inferior do corpo de C2, Uhum. tem uma ponte, e aí eu vou ver a borda superior do corpo de C3. Exatamente. Então a fratura. Não vou falar o resto, não. Eu só dei as dicas para você. Mas você falou que cortical tá íntegra, Zeca. Se tem cortical. Pessoal, peraí que, embora o plantão não seja meu, é a terceira vez que o Vila da Serra me liga, eu tenho que atender aqui, ó. Uhum. Vai lá, Peraí. pessoal. Mas eu nunca vi isso aí não, Romo. Tem uma luxação C2, C3, aí soltou Então, o disco. luxação C2, Sei lá o C3. que aconteceu. Exatamente. Luxação C2, C3. Em específico em criança também pode acontecer junto com esse rompimento do disco. Então, o disco rompe nessa luxação. Peraí, mostra aí que eu perdi. Travou, fala de novo. É uma Não. luxação C2, C3, Rayane. C2, C3? Então, você vê aqui o corpo de C2, o corpo de C3, e você vê que teve uma luxação entre um e outro. O disco. Oi? E o disco tá onde? Pode acontecer exatamente isso na criança, de o disco estourar nessa situação, o disco ele rompe, e aí ele fica lesionado entre um e outro. Hum. Essa aí foi mais difícil. Essa é mais E difícil. essa daqui, Zeca? No Vila da Serra. Você tá no Vila da Seca, o Aloysio pede, não, me ligaram aqui que tem um paciente com trauma no PA. Dá uma olhadinha para mim, Zeca. Foi para mim que você perguntou? Isso. Eu estava no telefone aqui. Como é que é? Essa criança que está lá no Vila te chamando. Essa aqui é a ressonância dela. Tem uma fratura. Volta lá. Tem uma fratura do corpo de C5 aí, né? C5? Não, não? 2, 3, 4. É 5, é 5.
Acho que Aqui. 2, 3, 4, 5. É 5. Então tem uma fratura de C5, né? Que tá certo. É fratura em cunha de C5. é a fratura do corpo com compressão medular e tem uma contusão medular aí também. Exatamente. Então é importante ver esse alinhamento para ver como é que está o ligamento posterior também. E essa daqui, Rayane? Aquele Esse espaço raio-x? retofaríngeo ali era Deixa. O que você acha desse aqui, Rayane? Uai. Vamos lá. Parece que tem um aumento do espaço aí, né? 2, 3. Retofaríngeo, né? Não, tá de plantão, como é que você vai descrever? Doutor Fernando, eu estou vendo a radiografia em perfil, parece que tem, mas eu não estou vendo a imagem. Como é que eu vou ficar sabendo? Como é que você descreveria para mim? Eu vou te mandar uma WhatsApp foto no facilita a WhatsApp. nossa vida, né? Não tem o zap, só lembrando. Você é a radiologista, Rayane. Lauda esse exame aí. Não, eu não fiz radiologia, não. Então tá, ó. É um... deixa eu ver. Uai, tem um aumento aqui do espaço intervertebral C2, C3, com um desalinhamento da linha longitudinal anterior. Que C2 está mais anterior que C3, né? Você traçar a linha. Então, você acha que teve uma alteração do eixo junto com um aumento do espaço? E o que você acha da morfologia do corpo? Uai, tá parecendo uma cunha, né? Então, teve uma fratura em cunha. Não sei se teve fratura, não. Mas tá estranho. Tá diferente. Aí você viu esse exame e você foi ver a criança está normal. Tá assintomática. Ah, deve ser normal. Ela fez então. o raio-x porque ela engoliu uma bateria. Aí você joga o raio-x fora e manda alta. E aí, voltando, esse raio-x foi um raio-x que eu mostrei para vocês no início da aula. Esse é um raio-x normal de uma criança. Então, lembrando, o espaço retofaríngeo, ele é maior na criança, ele pode até 6 milímetros. É comum essa sensação de ter uma luxação entre C2 e C3. Só que... Oi? Só lembrando, isso é até questão de prova. Isso chama subluxação C2, C3. Subluxação C2, C3. Que é a mais comum dessas que a gente vai ver em criança, né? Presente em Subluxação 46% das crianças. Até quantos anos pode parecer? Quando é que eu uso na criancinha, Rayane? Quando Oi? é que eu considero uma criancinha que já está ossificada? Com qual idade ela ossifica? Tudo? Ossifica tudo? De um modo geral. A coluna. Uns... Por exemplo, o seio da 12, face... 13 anos, né? Se fosse questão de 12, prova... 13? Vou falar as opções. Questão de prova. 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos. 12 anos. Rômulo com a palavra. 12 anos. Boa, Baiane. Boa, Rayane. Boa, menina. Mas então, essas alterações são esperadas, essa subluxação. No estudo que eles colocaram... Oi? Até 12 anos pode ter essa subluxação aí? Eu não sei dizer até os 12 anos, mas esse estudo colocou que até 8 anos, 46% delas têm. Até 8 anos, Até uns 8. Tá. Eu chamo muito no Vila da Serra para ver isso é considerado normal. E por fim, essa daqui. O que você acha, Pedro? Rômulo, isso aí tem um desalinhamento do canal, acho que é uma subluxação, só que posterior, né? O rompimento dos ligamentos interespinhosos, né? Interespinhosos. O que você acha dessa relação entre as facetas? Pois é, elas estão afastadas, né? Você rompeu aquela linha posterior. Olha como é que uma faceta está articulando com a outra lá em cima. E olha no lugar que está alterado aí. Uhum. Eu acho que tem uma luxação
Uma luxação completa entre a faceta com a outra, né? É. Você vê aqui na ressonância, aqui com detalhe, você vê como é que uma, inclusive, ela está cavalgando sobre a outra. A mais ficou boa. Então, isso aqui seria também uma luxação para lembrar das lesões também abaixo. A gente sempre fala de C1, C2, C2, C3, mas que tem as lesões abaixo também. Aqui Sim. mostrando uma luxação com esse encavalgamento de facetas, esse imbricamento. Traumático? Traumático. E é Show de essa bola. aula. Esse artigo, na verdade, é só um compilado de todas as informações para a criança e trauma de forma geral, com uma pegada especial para a parte pediátrica. Vale a pena dar uma lida para pegar esses dados mais. Eu peguei aqui para fazer uma forma um pouco mais tranquila de conversar, que se fosse colocando, tem que ser até 3 milímetros, tem que ser até tanto, fica chato. Então, fica mais divertido assim. Top. Aquele livro de questões tem essa pergunta lá, Ron. Quantos centros de ossificação tem C1 e C2? Aí 3 Exatamente. e 5. Rayane, quantos que Tem tem? cá em Você que não prova. estava nessa parte. Oi? Bota as imagens lá, Rômulo. Rayane está acordada, dormindo ou sonolenta? Eu até agora não consegui dar um diagnóstico Ela é para o ela. Coringa, doutor Fernando. Dá uma colher de chá. Mas qual é o diagnóstico? Opção A, sonolenta, dormindo, acordada, sonâmbula Cansada. ou cansada? Coringa, Fernando. Coringa. Ah, tá. Então não tem essa, não. É questão de prova, Rayane, que cai muito. François falou. Qual é a pergunta, Fran? Quantos centros de ossificação tem em C1 e quantos tem em C2? Quantos tem em C1 e quantos tem em C2? Centros de ossificação. C1 tem o arco posterior e o arco anterior, né? Então tá 2. É. E Não C2... segurança não, filho. Não sei. Olha a foto aí, passa aí, Romulo. 3 centros, ó, tá vendo? E C2 são 5. Dois Você na pode considerar 5 se você levar a parte embriológica. Essa parte que é o corpo, ela geralmente ela forma embriologicamente. Mas em alguns casos pode chegar até 7 meses. Mas eles colocam como 4. Volte seu lá para ele ver de novo, Rômulo, porque são 3. Você está entendendo, Rayane, a pergunta de François? Entendi. Por que são e aí, 3? se não ficar, fica aberto, Não, por que né? são 3? Onde é que estão os 3 aí? No arco anterior e no arco posterior. Só que Arco anterior tem quantos? O arco anterior tem quantos? O arco anterior tem 2. E o arco posterior? Posterior tem 1. Então, por isso que são 3. Agora o C2. Uhum. Aí C2 tem em volta aí do odontoide, né? É porque Dois tem a do pontinha lado. do odontoide também, Romulo, que ela é outra, né, na Bote verdade. lá. Olha lá, Aqui, esse aqui, rosinho. Aí tá dando 4, né? Não, mas a a ponta do pontinha tá em rosa. A pontinha é outro centro. isso, A ponta? isso que não coloca separado nesse artigo, realmente. Rômulo, a ponta do odontoide, do ponto Ela é separada. de vista embriológico, ela vem do mesmo lugar onde nasce C1. Então, por isso que às vezes fica aquela sincondrose, porque são tempos de ossificação diferentes. Ela vem E por de isso que C1, acontece também a fusão. enquanto que o corpo vem de C2. Então, essa pontinha aí, às vezes acontece, tá vendo? Por isso que o François falou que ela tá de cor diferente, ela tá rosa, tá vendo? Mas isso aqui tá dando 4 aí, né? Não, tá dando 5 com a pontinha. Essa pontinha rosa que você tá colocando. Fala aí, Romulo. Realmente, esse artigo ele não dividiu em 5, não. Não, tá dando 4, gente. Não, aqui tá considerando essa pontinha rosa. Não, é porque Então, cada a lado... pontinha... Cada vermelho é 1. 2. Em todas as vértebras, cada lâmina é 1. É 2. Porque C1 não tem lâmina direito, né? Não, põe lá em C2, Romulinho. Aí, a pontinha é 1. De um lado, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Entendi. O verde é outro. Verde é outro. 2, 3, 4, 5. E de C3 para baixo, até C7, são 3 principais. 3 também. E aí pode ter esse do ligamento espinhoso. São 3 C1, tira C2 se são 5, o resto são 3 também. E o tempo de fusão da parte posterior é semelhante também, para ajudar a lembrar.
São 2 a 3 anos no C2 e C3 para frente e 3 anos em C1. Uhum. É porque esse ano não teve aquela aula de neuroimagem, né? Que eu acho importantíssimo, principalmente A para neurorádio. quem está começando, a neuroimagem. Apesar desse artigo ser antigo, eu pedi para o Rômulo apresentar. Não, pedi não, eu mandei para ele, ele que achou interessante e ele mesmo que Achei escolheu bacana. apresentar. Porque como ele está na pediatria, e mostra as variações anatômicas fisiológicas na criança, que muita gente, os pediatras chamam a gente para agitar, achando que tem fratura. Lógico, pode ter fratura, mas sabendo que grande maioria em crianças abaixo de 8 anos, as alterações podem ser fisiológicas. Rômulo, você está de parabéns, ficou super legal e o modo que você apresentou. Eu acho, gente, pelo modo que você apresentou, a gente está precisando muito mais de imagem. Eu acho que a gente está falhando muito nessa parte de imagem, que é a porta de entrada do serviço nosso, para não passar coisa desapercebida. Então, essa aula foi interessante para a gente ver que eu acho que a gente está pecando nesse sentido. E acho que é interessante essa discussão, porque você vê que está alterado, você não tem dúvida. Mas descrever, saber como descrever o tem que ter nome. mais segurança, né? Para ver o exame e falar se está normal, se está alterado, onde que está a alteração. Foi boa, muito boa. Aulas como essa daí não são difíceis de fazer com a radiopédia, né? Cara está falando, Rômulo. Todo mundo fica calado agora. Não, eu não sou eu que estou falando, eu estou só escutando vocês. Você falou que gostou muito. O Rômulo realmente ficou muito boa essa apresentação, viu? Até eu aprendi muito com essa aula sua. Já tinha esquecido esses pontos de alterações todos. Legal. Ô, Rômulo, você falou de bacia? Falei de bacia. A minha aula começou com a bacia. Bacia, a foto aqui da bacia. Também. E foi subindo a pelvis aqui. Até chegar lá. Isso é bacia. Isso é a pelvis, e aqui é a bacia. Você vê aqui o trocânter do fêmur, o acetábulo, na verdade. Acetábulo. É que é um corte axial, né? Então você perdeu a parte superior. Legal. Depois, Rômulo, se você quiser mandar esse artigo para os meninos, eu acho interessante. Eu mandei só para você, porque senão a aula eles iam perder o tesão de assistir. Eu estava me sentindo especial, agora eu tenho que dividir. Não, mas tudo bem, você é o chefe da pediatria. Eu vou mandar para ele. Obrigado, Rômulo. Acho que valeu a pena. Foi campeão. Obrigado, Zeca gente. também, você se superou. Achei que você está enferrujado. Você não está, não. Você brilhou. Parabéns. Todo mundo está de parabéns. Mas eu acho que o que deu para perceber foi que a gente está falhando demais em neuroimagem. Acho que a gente tem que ter mais aula nesse sentido. Eu acho que é o porta de entrada dos nossos pacientes. Valeu, Rômulo. Valeu, gente. Um abraço para todos. Tem um bate-papo aí. Não sei quem. Alguém está perguntando alguma coisa? Muito Igor, bom, Rômulo. Parabéns. Obrigado, Igor. Valeu, galera. Um abraço a Valeu, todos. gente. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço aí, tá? Falou, Fernando, ótima Valeu. iniciativa sua, viu? Valeu, cara. Muito boa. Sem você, esse grupo não existiria. Nada, que isso.